morreu recentemente. Larry King. E por sinal, o mesmo sobrenome que o meu, porque Kirali é rei em húngaro e King é a mesma coisa. Será que eu tenho alguma cumplicidade espiritual com Larry King? Não sei. Vocês não sabem quem é, né? Mas vocês são jovens, mas se vocês quiserem buscar na internet. Qual o nome? Larry King. Gente, alguma questão sobre a aula passada? Vocês querem começar o nosso encontro com alguma sugestão da aula passada? É, né? É um indumentário que eu não costumo usar, não. Mas estou na quarentena, né? A gente tem que experimentar. Então, se eu aparecer com boinas e outros apetrechos, Eu imploro por uma camisa de rock, uma camisa de banda de rock, algo do tipo. Vou ficar muito feliz. acho difícil. Poxa. A não ser que ela venha com botão. Será que existe? Se eu arrumar uma, você usa? Uso, claro. Ah, então. Uma camisa de banda de rock com colarinho e botão, vai ser uma honra usar. Por favor, eu vou arrumar isso então. Fala uma banda que para eu não, É, não por favor, exagerar. nada de rock evangélico, tá? Eu não vou fazer isso, desculpa. Ah, mas Fala uma banda, só para eu não viajar muito. uma banda grunge pode ser Pearl Jam, pode ser Soundgarden, pode ser Nirvana, pode ser, pode ser Mutantes, pode ser Secos e Molhados. Não sei se Secos e Molhados cabe como rock, mas tem uma atitude bem rock. Eu vou personalizar isso e vou enviar para sua casa. Tudo bem. Vou adorar receber um presentinho. Gente, alguma questão sobre a aula passada? Alguma coisa que vocês queiram começar por ela? Se não, vou só lembrar o que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando melancolia e principalmente, né, o nosso interesse principal é o impacto da melancolia na política e o nosso ponto de saída já digamos assim, pouco tendencioso, sem ironia nisso, né, realmente muito pouco tendencioso, porque nós estamos buscando a melancolia não como alguma coisa simplesmente negativa, ou, mais absurdamente, simplesmente positiva, mas a melancolia como um certo estado do espírito, né? É uma certa tristeza difusa, que, no fim das contas, tem uma abrangência bastante ampla, mas, ao mesmo tempo, não ampla o suficiente a ponto de se tornar um conceito sem serventia, né? E aí a nossa observação inicial concerne a uma região da melancolia em que ela tem um componente positivo, um componente negativo, que concerne ao momento em que grupos marginalizados, grupos levados à periferia, de alguma forma reivindicam um lugar de fala, reivindicam serem ouvidos, e nós caracterizamos, pelo menos no que diz respeito a nossa primeira leitura com relação à histeria no século XIX, como uma reivindicação pelo direito à melancolia. Ou seja, a ideia de que as histéricas no século XIX, elas reivindicam a melancolia. E reivindicar a melancolia concerne a reivindicar o ser ouvido. Então, nesse sentido, a gente pode até mesmo dizer que não tem simplesmente uma relação de atividade da psicanálise de passividade às histéricas, né? De alguma maneira, as histéricas do século XIX, evidentemente que com
todas as especificidades de dominação política que recaem sobre elas também manipulam a psicanálise, no sentido de que manipulam a psicanálise, talvez não, mas que elas manipulam esses médicos, de modo a que esses médicos sejam levados a ouvi-las, e nessa manipulação, né, nessa relação entre médico e paciente, essa manipulação dá ensejo a que alguma coisa como a psicanálise possa surgir. Então, nós estamos vendo a histeria, né, como uma primeira, pelo menos nos nossos interesses aqui, uma primeira grande manifestação de reivindicação por voz, né, e não por simplesmente uma voz difusa, não é ter direito de fala pública, não é ter direito de manifestação, não quer dizer 15 minutos de atenção ou 15 minutos de fama, né? Mas concerne a ser ouvida de maneira interpretativa, né? Ou seja, o que a histeria consegue fazer com relação a esses médicos, que no fim das contas faz parte das tensões iniciais que vão dar início à psicanálise como um saber, uma ciência, concerne a esse esforço de manipulação de se fazer ouvida do ponto de vista da interpretação por essas figuras que são figuras com poder, né? Não são as figuras com mais poder no contexto do século XIX. Então, se vocês reparam, os médicos que se ocupam das histéricas são médicos judeus e que não são os principais médicos das suas especialidades, né? São médicos judeus que se dedicam à psicoterapia, e a psicoterapia, mesmo até hoje, quando associada ao campo médico, ela é percebida dentro da periferia, né? Não é um saber nobre da medicina. O saber nobre da medicina tem a ver com os exames, tem a ver com as cirurgias, tem a ver com momentos de intervenção em que a relação médico-paciente não é tão intensa. E provavelmente, se as histéricas fossem buscar atenção nesses outros grupos, com certeza elas não conseguiriam muita coisa, né? Elas seriam silenciadas, como foram silenciados, essas mulheres, esses homens foram silenciados durante muitos séculos, né? Ou pelo menos, se não seguindo essa linhagem temporal da histeria que remete à antiguidade, pelo menos no que diz respeito à sociedade industrial, a partir das revoluções científica e industrial. Então, no fim das contas, há uma sabedoria histórica estratégica, segundo a qual a reivindicação por fala dessas mulheres concerne a um grupo social que, no fim das contas, pode ser levado a ouvi-las, né? Se vocês repararem, nesses primeiros relatos que nós estamos investigando, dessas mulheres reivindicando que a melancolia delas seja ouvida, são sempre mulheres muito ricas, né, herdeiras, casadas com homens importantes ou homens importantes falecidos que deixaram muito dinheiro, né? São sempre mulheres muito ricas que obtêm a atenção de médicos que não são médicos ricos, né? São médicos que precisam do dinheiro que elas pagam a eles, né? Então, o que faz com que essas mulheres procurem esses médicos, né? O Freud, o Breuer e outras pessoas parecidas com essas, concerne ao fato de que elas já foram atendidas por muita gente, passaram por muitas especialidades, e nas especialidades tradicionais foi dito a elas que elas não têm um problema físico, que elas não têm um problema que possa ser detectado do ponto de vista
físico, né? No exame de sangue, nas auscultações, no exame visual, né? Então, nesse sentido, essas mulheres são levadas a procurar esses médicos que não são propriamente, não são nem charlatões, mas também não são os melhores, né, os mais famosos, porque foi dito a elas que elas tinham um problema emocional, né? A esses problemas emocionais, o tratamento poderia ser um tratamento tradicional, no qual elas fossem internadas no hospital psiquiátrico, e aí sofressem terapias em que a fala não é uma questão, terapias catárticas, né, como banhos frios, como pressão com calor, isolamento, ao mesmo tempo uso de substâncias químicas que produzissem situações catárticas, né? Mas, nesse caso, são mulheres que não foram institucionalizadas, porque a institucionalização ela tem um efeito de silenciamento muito forte, né? Se reparar a dinâmica das doenças emocionais no Brasil, a institucionalização como regra, ela só começou a ser revertida no final dos anos 80, no início dos anos 90. Até então, a institucionalização era uma espécie de regra. Eu estou até vendo ainda não consegui decidir se é bom ou se é ruim, mas eu estou vendo no Canal Brasil uma série chamada Colônia, que fala sobre a trajetória da colônia de Juliano Moreira, que foi um hospital, um manicômio, aqui no estado do Rio de Janeiro, e que recebia figuras das mais diferentes, né? E todas elas figuras indesejadas socialmente, inclusive mulheres que não são mais desejadas, como adolescentes de boa família, entre aspas, que engravidam, ou pessoas jovens que assumem militância política e as famílias não querem que essa militância política venha envergonhá-los, ou seja, que possuem distúrbios. Jurujuba é uma referência também nesse tipo de estudo em Niterói. E que, no fim das contas, é meio consenso descrever essas instituições como grandes campos prisioneiros, né? Essas mulheres que estão nesse livro, do Front, que nós estamos lendo, são mulheres ricas que, de alguma maneira, ou tiveram passagens curtas por essas instituições, ou não queriam se submeter a esse tipo de instituição, né? Então, nesse sentido, elas tiveram o luxo, por assim dizer, então, mas essas instituições hoje, elas são muito menos agressivas. Não estou dizendo que elas não sejam agressivas, mas elas são muito menos agressivas do que elas já foram antes dos anos 90. Porque hoje em dia existe prazo para você ficar lá. Depois de um certo prazo, você é peremptoriamente solto. Você precisa passar por exames psiquiátricos constantes, né? E, via de regra, são associadas a terapias relacionadas ao uso de drogas, né? Isso não quer dizer que não haja outras razões de internação também. Mas as internações hoje, elas são muito reguladas, né? As internações antes dos anos 90, elas eram desreguladas, ou seja, você pode entrar, mas você não sabe quando você vai sair. De maneira parecida a uma penitenciária brasileira, isso cada vez menos hoje, né? Mas muito parecido com pessoas que não têm processos, né? Ficam na penitenciária a vida inteira e nunca são soltos porque nunca foram julgados. Mas realmente é recomendável que se evite o máximo que se puder uma instituição dessa natureza, né? Porque elas causam muito mal. E nesse contexto do século XIX, essas mulheres acabam tendo o luxo de serem ouvidas porque resistem a irem para instituições dessa natureza. E são capazes de contratar médicos. Se vocês repararem bem nos relatos, o Freud fica quase que integralmente dedicado a uma paciente, né? Faz massagens nela,
receita banhos, é uma espécie de cuidador, de pet shop dessas senhoras. Leva para passear, ele fica completamente à mercê delas. E nesse sentido tem um aspecto interessante, né? Um aspecto, digamos assim, masoquista interessante, porque essas mulheres vão ensinando Freud e Breuer a ouvi-las e interpretá-las, né? E é nessa direção que nós vamos agora, em que, de alguma forma, essas mulheres, do ponto de vista político, elas reivindicam, não estou dizendo que o fenômeno delas seja apenas político, mas do ponto de vista político, elas reivindicam um lugar de interpretação pela melancolia que elas possuem. Ou seja, que seja dada uma resposta e que essa resposta não seja pura e simplesmente imposta, que essa resposta seja uma resposta do ponto de vista interpretativo, né? E que, ao mesmo tempo, tenha um grau de eficiência, seja capaz de diminuir o sofrimento, diminuir os sintomas. Tá bem até aqui? Nós já vimos que, até chegarmos nesse ponto, a hipnose, ela foi uma terapia que arregimentou atenções de toda sorte, né? Uma grande moda cultural do século XIX na Europa inteira. E vimos que essa reivindicação por voz concerne também a uma certa frustração da hipnose. Porque na hipnose, o hipnotizado não tem voz, né? O hipnotizado não adquire uma voz no sentido político, né? Ela não impõe alguma coisa a quem a ouve. Na hipnose, quem impõe é o hipnotizador. E o hipnotizado é sempre passivo, né? Então, a hipnose está sendo deixada de lado. Os relatos quase sempre descrevem momentos em que a hipnose é frustrada, né? Porque não dá certo, ou porque o médico não consegue hipnotizar o paciente. E, nesse sentido, o que fica em questão é a observação dos sintomas e a fala, né? A observação dos sintomas a partir da fala. A interpretação dos sintomas a partir da fala. Tá bem até aqui? Então, eu vou recortar dos casos, alguns momentos, e vou comentá-los. A gente já está no primeiro capítulo, que é o sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Nós terminamos esse capítulo, na verdade. E não sei se vocês têm alguma questão sobre eles, porque fiz alguns comentários só. E nós vamos para o primeiro caso clínico, que é a Ana O. A Ana O é o caso mais importante. Depois rivaliza com o caso Dora. E o Freud sempre diz que quem inventa a psicanálise não é ele, é o Breuer. O Breuer é um amigo mais velho dele, que, num certo sentido, é alguém que passa paciente para ele, né? E Ana O é o paciente zero, né? Para falar uma linguagem covidiana, o paciente zero é a primeira paciente que reivindica com relação ao médico um lugar de fala que seja interpretado, né? Percebe? Não é só falar, é falar e ser ouvido do ponto de vista interpretativo. Percebe a diferença de uma coisa e outra? Eu posso te dar a palavra, vai, fala aí. Aí você faz a catarse da sua fala. Você fala e nós vamos embora. Não é isso, né? O que a Ana O reivindica é falar, ser ouvida, e ser ouvida significa ser interpretada, percebe? Que essa fala gere efeitos no seu interlocutor. Em âmbito contemporâneo, em que nós temos a reivindicação de fala por vários grupos diferentes, via de regra, a estratégia política de contemporização dessas demandas concerne a dar fala. Vai, fala aí. Né? Gasta. Isso é muito comum entre assembleia com alunos, né? Vamos dar voz aos alunos. O que isso quer dizer? Quer dizer deixar os alunos gritando durante algumas horas e até que eles fiquem cansados e aí volta tudo como era antes, né?
Não tem a ver propriamente também com uma fala que vá modificar o mundo, né? Porque seria uma fala muito pretensiosa, né? Eu vou falar durante 30 minutos e dali o mundo vai ser outra coisa. Não concerne também a essa ingenuidade, mas concerne uma fala que, e tem um elemento de poder nisso, porque tem uma precedência dessas mulheres com relação ao médico, né? Como eu já expliquei, mas concerne eu falo e você me decifra, percebe? Eu trago uma fala para ser decifrado, percebem? E nesse sentido, essa fala precisa ser interpretada. Mesmo que a decifração seja incorreta, mesmo que a interpretação seja insuficiente, é preciso oferecer uma interpretação. E mesmo que essa interpretação não seja dita, é preciso interpretar, elaborar. Então, nessa dinâmica, o que a histeria faz com relação à melancolia é reivindicar um interlocutor que a interprete. Percebem a importância desse gesto? Dificilmente isso aconteceria com relação aos maridos, que são mais fortes do que as mulheres, né? Têm mais poder do que as mulheres, né? Também não com relação aos cirurgiões, os médicos que trabalham com evidências corpóreas. Mas foi possível com relação aos médicos que faziam psicoterapia, esses médicos especificamente. Então, ao mesmo tempo, uma vez que isso é um processo social, não é só o Breuer e o Freud que estão sendo conclamados por mulheres para serem ouvidas. São centenas de milhares de médicos na Europa inteira que estão sendo reivindicados dessa forma. A grande questão é de que nessa reivindicação, nesse poder de ser capaz de colocar os médicos nessa posição de inferioridade, em certo sentido, eles deram essa resposta, e essa resposta pareceu suficientemente boa. Percebem? Esse é o ponto. Porque a psicoterapia, como uma maneira de lidar com sintomas que não são físicos, ela está se desenvolvendo de muitas maneiras diferentes na Europa como um todo. A psicanálise se tornou a mais popular e também a mais eficiente até um determinado período. Tá bem até aqui? Então tá bom, vamos lá para Naó. Ele descreve algumas características da Naó no primeiro parágrafo. No finalzinho ele diz assim: rico talento poético e dom da fantasia, controlados por um entendimento muito penetrante e crítico. Este último também a tornava completamente insugestionável. Apenas argumentos, jamais afirmações com influência sobre ela. Esse é o Breuer falando sobre a Naó. Tá? O que quer dizer insugestionável? Quer dizer que ela não é passível de ser hipnotizada. Então, não adiantava sugestioná-la, era preciso argumentar com ela. O interlocutor que você não precisa, que você não pode sugestionar, ou que você não pode mandar nele, é um interlocutor muito mais árido, percebem? É um interlocutor que precisa ser nem propriamente ludibriado, porque se ludibriado, 2 minutos depois, o interlocutor percebe que foi ludibriado. E aí, deu tudo errado. É um interlocutor com o qual é preciso argumentar, ou seja, existe um trabalho elaborativo que precisa ser feito. Ele diz com relação a Naó, no segundo parágrafo, que o elemento sexual, nos assuntos que ela trazia, ou com os quais ele falava, que o elemento sexual era espantosamente pouco desenvolvido. Isso vai ter uma importância, tá? Para o desenvolvimento do caso. Então, não são qualquer interlocutores. Essa figura de domínio que a Ana exerce com relação ao Breuer não é porque ela é qualquer pessoa, é porque ela é uma pessoa especialmente inteligente, especialmente fantasiosa, especialmente crítica, e que nessa personalidade forte,
se faz insugestionável. Perceberam? Então tá. Aí eu avanço para a minha página 45. O finalzinho, a última linha da página 45 da minha edição. A minha edição é essa edição da Martins Fontes, mas todas as edições não têm a mesma paginação, mas são parecidas. Então, vocês peguem as palavras-chave e procurem, que vocês vão achar facinho. Por 2 semanas, houve mutismo total. Nas contínuas e extenuantes tentativas de falar, nenhum som era emitido. Aqui, pela primeira vez, o mecanismo psíquico da perturbação ficou claro. Como eu sabia, ela havia se magoado muito com alguma coisa e decidira nada dizer a respeito. Quando adivinhei e a forcei a falar, a inibição, que antes também tornara impossível qualquer outra manifestação, desapareceu. Evidentemente que esse mutismo, ele não se dá em qualquer situação. Porque, imagine uma posição melancólica que reivindica a fala, mas ninguém tem interesse naquela fala. E, ao mesmo tempo, aquela posição melancólica não tem nenhum poder sobre o interlocutor. Ela pode ficar muda até o fim da vida, né? Vai morrer muda, não tem problema. Esse mutismo não é problemático. Percebe? Esse mutismo enquanto sintoma, ele é um sintoma eficiente porque ele é problemático. Uma vez que ela já tem um lugar para veicular a sua melancolia, ou seja, já tem um interlocutor privilegiado que precisa elaborar a melancolia que ela veicula, o mutismo se torna alguma coisa bastante significativa. O mutismo se torna um enunciado, se torna uma maneira de falar. Então não é silenciar por silenciar, mas é silenciar num contexto em que a fala está sendo veiculada. E nesse sentido ele percebe, o Breuer, né, no relato, percebe que esse mutismo só vai ser cessado a partir do momento em que houver uma interpretação eficiente. Percebem a relação de subalternidade que o Breuer está com relação a Ana O? Né, Ana O é a paciente, ele é o médico. Mas naquele momento específico, o mutismo tem um precedente sobre ela. O mutismo é como uma esfinge e o Breuer como Édipo. Ou você decifra a razão do meu mutismo, ou você falhou. Né? No caso da esfinge, vai ser devorado. Vocês começam a perceber que tem um texto que é lindo ser lido na idade de vocês, que é o Fragmentos do Discurso Amoroso, do Barthes. Não sei se vocês já leram, mas se vocês não leram, vocês vão me agradecer muito por ter sugerido. Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Barthes. Vocês vão perceber que essa relação médico-paciente, ela passa a conter vários elementos da relação erótica, da relação amorosa. Porque existe aqui, num certo sentido, uma precedência do paciente com relação ao médico, como a precedência de alguém que é objeto de um apaixonamento, né? Alguém que tem o apaixonamento de alguém, e pode usar o silêncio como uma maneira de exercer influência. Percebe? Evidentemente que o silêncio só funciona como uma maneira de exercer influência se ele é exercido sobre alguém que está apaixonado. Porque se não estiver apaixonado, evidentemente que isso não funciona de uma forma. Né? Você simplesmente ignora esse silêncio. E o início da psicanálise, como uma psicoterapia, roda em falso em torno desse tipo de enamoramento artificial que se constitui de modo a que seja concedida a fala a alguém que não tem fala. Percebe? Porque é como se essa relação transgredisse as relações sociais, em que a posição feminina é uma posição silenciosa, mas uma posição silenciosa sem precedência, de tal maneira que se constituiu algo em que a precedência, tal como numa relação
amorosa se constituiu. Mas, ao mesmo tempo, se for uma relação amorosa, a coisa vai para um outro âmbito. E a dinâmica da interpretação, ela se perde, porque não é só uma precedência, né? Uma vez que a relação amorosa está constituída, existe realmente um poder que está sendo exercido, né? Então, o que faz da reivindicação de fala pela melancolia alguma coisa eficiente concerne ao fato de que existe a reivindicação de um poder que não um poder amoroso. Percebem? Porque o poder amoroso é um poder que se dá dentro da imprevisibilidade, ele tem uma certa arbitrariedade e ele sempre pode se constituir e ninguém adquire fala constante, social, coletiva, em função dele, né? Então, o imperador Adriano pode se apaixonar por um rapaz e esse rapaz se torna o eleito e se torna poderoso enquanto o imperador Adriano o ama. Percebem? Isso não quer dizer que, do ponto de vista social e coletivo, aquele lugar do efebo bonito que desperta paixão do imperador, que esse lugar tem poder, que esse lugar tem um lugar. Percebem? Então, Anaó exige um poder sobre Breuer, mas não é um poder que se extingue na relação entre os dois. Ou seja, é um poder que possui consequências sobre a sociabilidade. Então, nesse sentido, se esse poder se tornar um poder pura e simplesmente amoroso, essa dinâmica de reivindicação social e política de um lugar, de fala que seja interpretado, desaparece. Percebem? Fez sentido para vocês o que eu disse? O texto do Barthes, que eu sugeri a vocês, o fragmento de um discurso amoroso, vai trabalhar essa relação de gato e rato na relação amorosa, né? Ele expande, sai do âmbito da reivindicação coletiva de um lugar para um tipo de melancolia, né? Mas é muito interessante porque tematiza alguma coisa que vocês estão vivendo intensamente, né? Que é também a relação amorosa como uma maneira de, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista intersubjetivo, de ter e não ter poder, né? Página 46, aí ele diz assim. Então, ele diz, quando eu adivinhei, a causa do mutismo cessou. Um dos primeiros textos do Freud são textos pré-psicanalíticos, né? É um texto sobre as afasias. O que é afasia? A afasia é justamente a perda da voz sem motivo físico detectável, perceptível. Um pouco como a afasia, como um mutismo de guerra, né? Uma afasia. Alguém passa por um trauma e perde a voz, é uma afasia, né? Um dos primeiros objetos sistemáticos de estudo pelo Freud é justamente esse fenômeno da afasia. Porque é um tipo de reivindicação também de um lugar social e político para uma certa voz, né? Uma voz que falava e agora silencia. Então, por exemplo, o silêncio imposto pela guerra, pela violência. Ficar em silêncio em função da violência está dizendo alguma coisa. E esse silêncio só cessa a partir do momento em que a sociabilidade, a sociedade como um todo, é capaz de oferecer uma interpretação para isso, né? E oferecer uma interpretação concerne a reconhecer um certo mal. Um mal que se fez, um mal que se estabeleceu, um mal que se obrigou que as pessoas passassem do ponto de vista coletivo. Então vamos lá, 46. A gente poderia pensar até mesmo numa espécie de narrativa ficcional nesse ponto, né? Brasil, 2020,
2021, e as pessoas começam a não ter mais voz. Elas tentam falar e não sai voz. Elas estão todas reivindicando, porque tiveram muitas perdas em função da pandemia. Então, estão falando, de repente, nesse processo de reivindicar, de falar, de não queremos mais mortos, acabou o genocídio, as pessoas perdem a voz, não conseguem mais gritar. Percebe? E aí, a relação não é mais a de se impor a partir do som, né, do barulho, mas a sociedade começa a sentir falta dessa voz que se calou. Percebe? Porque, no fim das contas, quem perdeu a voz são pessoas que nós queremos que sejam ouvidas. São filhos, são pais, são avós, são pessoas queridas, pessoas próximas a nós. Ou seja, a falta de voz por parte delas não é uma perda de voz sem relevância, né? E elas só voltaram a falar se nós fomos capazes de oferecer uma interpretação crível, ou seja, com algum tipo de efeito sobre elas, sobre o porquê elas perderam a voz nesse momento. E para nós oferecermos essa interpretação, nós temos que reconhecer que o sofrimento que elas possuem é um sofrimento significativo. Perceberam a inversão a partir da qual o silêncio pode ser um tipo de reivindicação política e social? Fez sentido para vocês ou ficou muito estranha a minha narrativa ficcional? O Zé Saramago faz uma coisa parecida no Ensaio sobre a Cegueira, né? De repente tem um romance, mas já foi filmado também, tem uma versão cinematográfica bastante aceitável. De repente todo mundo fica cego. Só que esse lugar interpretativo ele desaparece porque todo mundo fica cego, né? Não cessam, salva uma mulher, todo mundo fica cego. Então, no fim das contas, essa mulher acaba assumindo a função psicanalítica, né? Ou ela interpreta e decifra o sentido dessa cegueira, ou todo mundo vai continuar cego até o final. Porque, muito embora alguns silêncios não importem, importa para algumas pessoas, né? Ou seja, nós não queremos que todo mundo fique em silêncio. Por mais que as pessoas falem muita besteira, né? A gente não quer que todo mundo se silencie, né? Talvez Facebook pudesse se silenciar. Twitter, alguns lugares onde as pessoas falam mais besteira, mas se todos calassem, né? Isso seria profundamente angustiante. Percebe? E essa produção de angústia concerne também uma reivindicação de um lugar para um certo tipo de melancolia. Eu não vou explorar muito essa relação entre melancolia e angústia, mas evidentemente que existe uma relação forte entre a reivindicação de um lugar para a melancolia e a produção da angústia no outro como um modo pelo qual essa reivindicação se dá, né? Em certo sentido, é a relação da Ana O com Breuer. Ou me decifra, ou se angustie com os meus sintomas. Percebem? Então vamos lá. Na página 46. Então, em 5 de abril, morreu seu adorado pai, que ela, durante sua própria doença, vira apenas muito raramente e por breve período. 47. Eu era o único que, ao entrar, ela sempre reconhecia. E, enquanto ele falava, sempre permanecia presente e alerta, exceto nas ausências alucinatórias que intervinham de modo inteiramente imprevisto, né? A Ana O chegou a um estado do sintoma dela em que ela não reconhecia ninguém, salvo o médico. Percebe que também existe uma eleição erótica, no certo sentido. Não sexual, do ponto de vista estrito, mas erótica, segundo a qual
eu não reconheço ninguém, mas a você que eu quero que me interprete e seja capaz de oferecer uma interpretação crível, a você eu reconheço. Na página 53, o Breuer diz assim: nessa disposição, mesmo na hipnose, nem sempre era fácil movê-la a se expressar. Foi porque ele disse que ela era insugestionável no começo. Procedimento para o qual ela havia inventado o nome apropriado e sério de Talking Cure, cura pela fala. E o humorístico Chimney Sweeping, limpeza de chaminé. Chimney Sweeping. Percebe? Os dois componentes iniciais da relação psicanalítica são sugeridos por ela. Né? Ao mesmo tempo em que ofereço elementos que precisam ser tomados como relevantes para o estabelecimento do reconhecimento à minha melancolia, existe também uma espécie de pistas falsas, uma espécie de catarse, que também precisa ser feita ao mesmo tempo que esses elementos são oferecidos. Né? Existe uma exigência dominadora, digamos assim, ludibriadora, né? Porque nem tudo aquilo que eu falo é importante para a minha melancolia. Percebe? Para interpretar e entender a minha melancolia. Parte do que eu falo é só bobeira, é só falar para gastar um pouco a minha ansiedade, a minha angústia, no certo sentido. Né? Então, por isso, ela diz que é uma fala que cura, e também tem isso, parte dos sintomas dela concerne a não conseguir falar o alemão, ela começa a falar o inglês, que se percebe, né, que são mulheres com uma formação cultural alta, né? Ou seja, elas conseguem utilizar muitos recursos culturais para tornar os seus sintomas bastante complexos. Então, ninguém sai falando inglês se em algum momento não aprendeu inglês, ou pelo menos não ouviu inglês em algum momento da sua vida. Né? Não é uma possessão demoníaca, né? Em que a pessoa sai falando aramaico, tipo filme, né? Não funciona assim. Mas, por alguma razão, dentro desse processo de conquistar elementos para ser ouvida na sua melancolia, concerne, então, a dificultar o meio de campo, até mesmo alterando o idioma. E, nesse sentido, a fala que cura concerne a isso, né? E, no fim das contas, nada mais é do que a escuta que cura, porque todo mundo é capaz de falar, mas para a fala curar, é preciso que alguém ouça. Para a fala exercer um elemento maior do que a catarse, é preciso que alguém ouça, né? Alguém ouça e entenda. Ou limpeza de chaminé, que concerne a pegar vários elementos que são reprimidos e extravasá-los, né? Ou seja, não guardá-los, né? Colocá-los para fora. Na página 66, ele diz assim: sobre quando a linguagem faltava a Ana O. A linguagem lhe faltava, por angústia, desde a primeira alucinação noturna. O que é alucinação, né? Alucinação é antecipar algo que poderia estar presente ou projetar algo que não está presente. Tá? Então, a alucinação ela tem uma relação com a realidade. Ou seja, ela
ela acrescenta um elemento da realidade. A alucinação não substitui a realidade por outra coisa. E B, desde que voltou a reprimir uma observação, impedimento ativo, né, ao invés de observar, reprime, e aí a linguagem falta. Desde uma vez em que fora repreendido injustamente, então como uma espécie de vingança, né, foi repreendida injustamente, e aí silencia como uma maneira de falar, uma greve de fome, por exemplo, né? Greve de fome serve assim, eu fico imaginando os próprios, de uma maneira mais radical, aqueles monges budistas que ateiam fogo no próprio corpo. De uma maneira mais radical é isso, é uma espécie de fala passiva, né? É tão passivo, que tem uma atividade descomunalmente expressiva, né? E D. Em todas as ocasiões análogas, ofensa, a tosse ocorreu pela primeira vez quando, velando pelo doente, ouviu ressoar música dançante de uma casa vizinha e o desejo crescente de estar ali despertou-lhe autocensuras. Então, quais são os sintomas que ela apresenta até agora? Não reconhecer as pessoas, não conseguir usar a própria língua, a língua materna, não conseguir utilizar a língua materna, não ter disposição para fazer as coisas, e mutismo, né, essa afasia. E, agora, nesse momento, tosse. Ao mesmo tempo, uma tosse que não tem uma explicação física, fisiológica, né? Então, não está com tuberculose, não está gripada, não está nada, e mesmo assim, tosse. Não está com Covid, né? Não tinha Covid ainda no século XIX. Tem a gripe espanhola, né? Mas sem gripe espanhola, tosse. Desde então, e por todo o período de sua doença, reagia a qualquer música fortemente rítmica com uma tosse nervosa. Ou seja, houve felicidade no momento em que está cuidando do doente, e essa felicidade causa a tosse, causa um sintoma. Percebe? Ela não ouve a música e quer tossir. Ela ouve a música e não consegue evitar tossir. Percebem? Estão entendendo? E aí, no final desse parágrafo, no parágrafo seguinte, no final, ele diz assim: cada sintoma desaparecia uma vez relatada a primeira ocasião. Ou seja, ele percebia que ela estava com sintoma, né, algum tipo de explicação, algum tipo de manifestação não física, percebe que tem alguma coisa errada, percebe? Ela coloca o médico na posição de ter que interpretá-la, e os sintomas só desaparecem no momento em que o médico é capaz de interpretar, e a interpretação concerne a recolocar o momento que disparou o sintoma. É como decifrar a razão daquela manifestação, partindo do fato de que aquela razão não era de conhecimento dela, da Ana O. Porque seria diferente que Ana O ouviu uma música, toda vez que ela ouviu uma música, ela quer tossir. Não seria a mesma coisa. Ou ela quer não falar, também seria outra coisa. Percebe? Isso não é um sintoma, isso é uma arbitrariedade. Então, nesse sentido, a reivindicação ela é fidedigna, porque existe como eu posso dizer, uma radicalidade interna. Ou decifre, ou ficarei um período significativo sem falar, porque eu não controlo a minha fala.
tem um outro poder exercido sobre a figura do Breuer, a figura do Freud mais para frente. Nesse caso, especificamente, o Breuer. Decifre a causa do meu mutismo ou não serei capaz de falar. E não serei capaz de falar porque não quero. Não conseguirei falar. Então, se sou relevante, salve-me do meu mutismo. Sendo capaz de conceder à minha melancolia um lugar aonde ela é mais clara para você do que para mim. Eu acho que isso explica muito bem e fala muito sobre o quão complexo é o tipo de reivindicação minoritária na esfera pública, né? E, nesse caso, vivenciada pelo fenômeno da histeria. Que concerne a ter um poder a ponto de que o sintoma seja decifrado na vida comum sem que alguém detenha os elementos para decifrá-lo. Porque se alguém detivesse os elementos para decifrá-lo, não haveria radicalidade de obtenção de um lugar para essa melancolia. Percebe? Seria como se essa melancolia pudesse ou não pudesse ter um lugar. Então, existe, num certo sentido, uma posição meio suicida, né? Meio radical. Decifra-me, ou devoro-te, ou decifra-me, ou mesmo morro. E nesse sentido, a reivindicação de voz, a reivindicação de melancolia, ela não é recomendável do ponto de vista político, porque ou ela surge socialmente, ou ela não aparece, porque não é possível elaborar do ponto de vista consciente esse tipo de manifestação. Ou seja, é um tipo de reivindicação política plenamente eficiente justamente pela sua radicalidade. A sua radicalidade está no fato de que ou há decifração, ou se concede a voz, ou desaparecerá. Vocês podem dizer que existe alguma rede de segurança para falar como um trapezista, né? E a rede de segurança, nesse caso, concerne a essas mulheres serem mulheres ricas, poderem contratar médicos, e se não forem decifradas, elas podem optar por um outro médico. Mas, ao mesmo tempo, o que faz com que isso aconteça do ponto de vista individual concerne a um movimento coletivo, em que um número infinito de mulheres e de homens naufragaram nessa dinâmica radical de obtenção de um lugar para suas melancolias. Percebe? Porque o predominante não é Ana O. O predominante são as pessoas sem nome que estão sendo trancafiadas nos hospitais psiquiátricos. Ou as pessoas sem nome que estão sendo alijadas do ponto de vista social porque se tornaram, digamos assim, imprestáveis para a vida, porque os seus sintomas são maiores do que a vida, maiores do que a viabilidade da vida. Percebem? Está fazendo sentido para vocês? Ou não? O que vocês estão entendendo dessa reivindicação? E por que por que não reivindicação no sentido literal, né? Não é reivindicação, nós queremos vacina. Percebe? Nós perdemos a voz e alguém terá que decifrar que nós queremos vacina, porque nem nós sabemos que nós queremos vacina. Percebe o quão complexo é a dinâmica sintomatológica? E o quão radical ela é?
Não é a dinâmica sintomatológica não é me libertem, senão eu não como. Eu paro de comer e alguém precisa decifrar que eu parei de comer porque quero ser libertado, seja lá do que for. E se ninguém decifrar, eu morro, porque nem eu mesmo sei a razão da minha greve de fome. Percebem? É nesse sentido que é uma relação tão estrita. E, ao mesmo tempo, porque possui elementos tão fortes que aparecem na relação amorosa. Porque na relação amorosa, a pessoa morre de amor sem saber que está morrendo de amor, né? Ela acha que está morrendo de raiva, mas na verdade ela está morrendo de amor e morre junto com aquele sentimento sem que alguma coisa possa decifrá-la. Só quem tem a chave para aquela decifração, muitas pessoas podem dar a resposta, mas só o objeto amado pode oferecer aquela decifração. Está fazendo sentido para vocês? Então vamos seguir, na página 67. Não, 67 não. Na página 74, que é a última, penúltima página do caso da Ana. Mesmo em estados muito ruins, um observador perspicaz e calmo... deixa eu ler do começo. Mas, conquanto os dois estados fossem nitidamente separados, não apenas o segundo estado penetrava no primeiro, conforme dizia a paciente, em algum canto de seu cérebro havia com frequência, mesmo em estados muito ruins, o observador perspicaz e calmo que viu os desatinos. Essa persistência de um pensamento claro durante o predomínio da psicose assumiu uma expressão muito curiosa. Quando, após o término dos fenômenos histéricos, a paciente encontrava-se numa depressão passageira, manifestou várias apreensões e autoacusações infantis, entre elas a de que não estivesse absolutamente doente e tudo fora apenas simulado. Essa é uma característica interessante da Ana O. Ela relata que, conforme os sintomas vão aparecendo, é como se houvesse alguma coisa dentro dela que de certa maneira, observasse o aparecimento do sintoma, soubesse que o sintoma vai aparecer, e, ao mesmo tempo, quando o sintoma aparece, perdesse o controle do sintoma. Percebem? Então, é como se, dando um exemplo mais simples, Ana O soubesse, eu vou ficar triste. E nesse sentido, uma vez que eu sei que vou ficar triste, houvesse uma certa sensação de simulação da tristeza. E a partir do momento em que a tristeza ela se consolidasse, Ana O dissesse que eu não tenho controle sobre essa tristeza e não sei por que estou triste. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, todo o processo foi observado por alguém que não tem acesso às razões, mas alguém dentro dela, né, uma parte da consciência dela, que descreve esse acontecimento. Falando do ponto de vista da melancolia e desse processo de obtenção de voz social por um tipo de melancolia, parece claro que, se fosse descrever segundo esse mesmo esquema, né, de que existe alguém, né, uma certa consciência social, que diz, estamos ficando tristes, estamos perdendo o controle da nossa atividade. Ao mesmo tempo,
é importante que nós fiquemos tristes e percamos controle da nossa atividade, ao mesmo tempo em que, quando esse estado acontece, existe uma irreversibilidade com relação a quem percebeu-se entrando nele. De tal maneira que, uma vez a tristeza instalada, a melancolia instalada, sem que ela tenha um lugar, a melancolia ela se transforma num fenômeno autofágico, né? Um fenômeno destrutivo, em que o sujeito vai definhando, até que alguém seja capaz, ou uma sociabilidade seja capaz de conferir um lugar, em que a decifração dessa causa desative isso que o próprio sujeito percebeu acontecendo, né? Teve uma certa percepção clara do desenvolver da dinâmica. Não sei se a minha explicação ficou mais confusa do que o texto, mas achei que era o caso de entrar nisso. Assim encerramos a Anaó. Questões sobre a Anaó? O que vocês sentiram da leitura do texto da Anaó? Qual é a percepção que vocês têm? Sim, digamos que a gente tem que lidar com os textos da mesma maneira que as histéricas reivindicam serem ouvidas, né? Ou seja, eles têm um problema e nós precisamos encontrar qual é, porque nós precisamos decifrá-lo. Percebe? Se ele é autoevidente, é porque nós não estamos dando um lugar para ele. Ele adquire um lugar a partir do momento em que ele se torna problemático. E aí, falando um pouco sobre a Anaó, ela se cura, né? E depois assume um lugar social de destaque. Eu não sei se ela é uma das fundadoras ou se foi uma das precursoras da Cruz Vermelha. Ela assumiu não, acho que essa foi a Dora. Vamos ver aqui a trajetória da Anaó. Foi ela que... E Anaó não é o nome dela, né? É o nome que o Breuer deu no caso clínico. De Anaó. Wick. O nome dela é Berta Pappenheim. Ela se tornou assistente social, feminista. Aqui tem algumas informações sobre a vida dela depois da terapia. Após várias internações do agravamento dos sintomas da doença em razão da dependência à morfina, começou a dedicar-se ao trabalho social em prol da dignidade da mulher judia, e isso aparentemente contribuiu para a sua recuperação. Em 1902, Berta fundou e dirigiu por 29 anos a Assistência da Mulher, uma instituição destinada a colocar órfãs em lares adotivos, a educar mães sobre o cuidado com seus bebês e a dar orientação vocacional e oportunidades de emprego para moços. Foi o primeiro abrigo e lar coletivo para mães solteiras e seus filhos, para crianças e meninas retiradas da prostituição. Em 1904, fundou a Liga das Mulheres Judias, a primeira organização judaica a lutar pelos direitos civis e religiosos da mulher judia, e da qual foi presidente por 20 anos. Para perceber, né, que por trás da Anaó, que acaba sendo uma figura bem-sucedida, né, tem milhares de outras Anas Ó que realizaram o mesmo processo e naufragaram nesse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que há de comum entre todas as Anas Ós silenciadas e as Anas Ós que tiveram seu silêncio desvendado?
o fato de que elas se colocaram numa posição tal em que ouvi-las e interpretá-las não seria para elas uma opção, percebe? Ou seja, a existência, elas se colocaram de tal maneira que a existência delas, do ponto de vista físico, concernia a serem ouvidas do ponto de vista interpretativo. Evidentemente que muitas não tiveram a oportunidade de realizar essa dinâmica até o final, né? E o próprio caso da Ana O, da Berta Pappenheim, também é um caso mal sucedido, num certo sentido, né? Se vocês forem para o texto, vocês vão perceber, porque, no fim das contas, isso está na história da psicanálise, né? O Breuer e a Ana O se apaixonam para além do âmbito terapêutico, e isso torna a posição interpretativa do Breuer com relação a ela ineficiente, né? Porque se as exigências políticas de presença política são altas, as exigências amorosas são maiores ainda, né? Elas são, né, se do ponto de vista político a interpretação já é difícil, a interpretação do ponto de vista amoroso, ela é impossível, né? As exigibilidades do amor são muito maiores do que as exigibilidades da política. E num certo sentido, Breuer não é capaz de oferecer uma interpretação fidedigna para Ana O, ou seja, ele é meio que engolido pelas questões, né? O fato é de que Ana O, ela ultrapassa a necessidade de obter respostas e é capaz de, em determinado momento, oferecer respostas por ela mesma, né? E aí gerar uma certa vida ativa para ela, em que ter a melancolia dela ouvida não é mais uma questão, né? Ela começa a ouvir a melancolia dos outros. Ela começa a ouvir a melancolia de outras mulheres, de outras crianças, e começa a ajudar essas pessoas, um pouco como ela se coloca com relação ao analista, mas no caso do analista, é uma posição que ela obriga, né? No fim das contas, ela assiste pessoas, mas no que diz respeito ao médico, e nesse sentido tem um aspecto político, né? Ela obriga que o médico esteja naquela posição de amá-la do ponto de vista interpretativo, percebem? Pode falar, Gabriela. Estou tentando fazer vocês falarem mesmo, não sei se vocês estão percebendo. Não, mas eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que é interessante nesse ponto de ver em contrapartida que, por exemplo, essa análise clínica, as terapias deu errado, mas que para a gente seria exatamente o que a gente está estudando, porque a gente estuda relações, a gente não estuda terapia, mas a gente tá estudando pelo ponto de vista mais em relações, ponto de vista social. E o que faz a gente entender, assim, levar para um lado, que a melancolia, ela pode ser muito bem colocada quando você aceita ela do jeito que ela é e trabalha com as questões na sociedade, né? Você vai fazer alguma coisa, começa a jogar aquilo que tem dentro de você para questões próprias ali que você vai se identificar. Não é certo o que vai ser para cada pessoa. Mas aí, por exemplo, como ela pegou as próprias questões e colocou, foi fazer uma liga, sei lá o que, de judia aí, eu não entendi muito bem. Fez um outro movimento para tirar mulheres das ruas, coisas que provavelmente afetavam ela, que ela foi colocando assim para fazer como essas relações iriam mudar para ela, né? Aquele problema que estava tão interno, que estava tão focado em si mesmo. Não sei se estou falando besteira, mas assim, Não, é o acho que que é eu. por aí mesmo. E, ao mesmo tempo, há uma espécie de deslocamento da politicidade da dinâmica da Ana O. Porque no caso do momento em que ela está na relação com o analista, ela, de certa maneira, obriga que aquilo que não existe, que é a interpretação de sintomas,
do ponto de vista verbal, aconteça para que os sintomas dela possam ser resolvidos. A partir do momento em que ela não precisa mais disso, essa relação, essa politicidade, pelo menos em germe, ela desaparece e ela parte para a atividade social. E na atividade social, ela não tem mais necessidade de ser interpretada, percebe? Ou seja, ela, como você disse, a melancolia dela já tem um lugar. De certa maneira, ela está reconciliada com a própria melancolia. Ela não precisa mais ser ouvida por ninguém. Não quer que ninguém mais a interprete. Ela já sente que a tristeza dela já tem um lugar. E ela começa a transformar isso numa atividade assistencial com relação a outras pessoas. Essas ligas, né, os judeus na Europa são uma comunidade marginalizada. Antes de serem exterminados, né, de serem mortos, era uma comunidade marginalizada. Então, como comunidades marginalizadas, o que acontece? As pessoas são prostituídas, são mendigos, as mães têm filhos muito cedo, mães solteiras, as crianças são prostituídas, né? Ao mesmo tempo em que existem alguns expoentes, né, na comunidade judaica, por assim dizer, entre os judeus europeus, que são figuras que obtêm riqueza, né, que se tornam pessoas com lugar na sociedade. E o que a Naua faz é um pouco como a gente diz hoje em dia, né? Alguém que porque tem uma condição financeira melhor, começa a ajudar os outros depois, né? Os outros que não conseguem. Seria como se alguém negro na sociedade brasileira tivesse percepção de que tem mais riqueza do que os outros e que não custasse muito abrandar o sofrimento dos outros a partir de algum trabalho social, né? Comprar cobertores, oferecer educação sexual, oferecer alguma informação sobre planejamento familiar, coisa desse tipo, né? Porque tem uma certa imagem do judaísmo europeu, que é uma imagem que é derivada do antissemitismo, de que os judeus europeus fossem uma classe de pessoas ricas e que foram exterminados pelas suas riquezas, né? Não, os judeus europeus eram uma classe de gente pobre, miserável, com 2 ou 3 pessoas ricas, e que foram exterminados porque eram percebidos como estrangeiros, imigrantes, pessoas não desejadas, né? E, ao mesmo tempo, antes do extermínio, esses movimentos de direitos civis judaicos inspiraram, né, uma série de outros movimentos de direitos civis, principalmente nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra, com relação ao sufrágio das mulheres, depois o direito dos negros, né, uma espécie de reivindicação social por um lugar que não é permitido. Num certo sentido, a reivindicação por um lugar para a melancolia histérica está meio que na origem disso tudo, né? Não é à toa que, no sentido pejorativo, aqueles que se colocam contrário a essas reivindicações caracterizam essas reivindicações como histéricas, né? É muito comum dizer que a reivindicação de igualdade de relação de trabalho entre homens e mulheres é uma histeria. É muito comum ouvir que a reivindicação dos negros por terem a desigualdade social e política e a perseguição explicitada seja um tipo de histeria. Então, ao mesmo tempo em que a histeria ela é um fenômeno de aquisição de voz, a histeria também se tornou uma maneira de desautorizar as vozes, né? Evidentemente que a histeria não é assistida do ponto de vista passivo pelas estruturas mais consolidadas de poder.
Ou seja, as estruturas mais consolidadas de poder aprenderam também a utilizar a histeria como um discurso de desautorização de demandas, né? De tal maneira a chamar tudo de histeria, de tal maneira que a questão não fosse social e política, mas fosse terapêutica, né? Ou seja, as pessoas precisassem não ser ouvidas do ponto de vista social, mas precisassem ser ouvidas por um médico, por um terapeuta, né? E que se fosse ouvida por um terapeuta, o problema delas, a insatisfação delas desapareceria. Então, evidentemente que essas coisas geram reações, e as reações geram discursos que desacreditam certos movimentos de reivindicação política. Então, com isso, não estou dizendo que a histeria teria a mesma eficiência que teve no século XIX hoje, né? Mas a histeria, enquanto fenômeno coletivo, marca, talvez, a inauguração dessa reivindicação pública por um tipo de lugar para a melancolia. Esse é o ponto. Percebe? Existe uma série de sintomas que são um modo de radicalizar a exigência por um lugar, por uma certa melancolia. De tal maneira que, socialmente, uma série de pessoas naufraga nessa sintomatologia, mas, ao mesmo tempo, existem resultados positivos, né, em que essa barreira do silenciamento social ela foi rompida, claro que com contexto de poder, né, a ponto de haver, de certa maneira, uma certa institucionalização de um tipo de melancolia, né? Pode falar, Rafael. A minha pergunta é se a gente não pode relacionar assim com as devidas proporções para o tempo atual a depressão, porque muitas comunidades marginalizadas têm os maiores índices. Por exemplo, você vai ver recorte de classe, as classes mais baixas geralmente vão sempre direcionadas para a depressão. Também comunidades negras e também a comunidade a comunidade LGBTQ. Também essas comunidades elas são também muito diagnosticadas nessa via. Seria um paralelo interessante com a histeria de tanto reação quanto a de reivindicação? Eu acho que sim, e acho que o principal paralelo concerne a, a busca de ter a própria depressão reconhecida, né? Porque, muito embora nós, né, reconheçamos que a depressão ela seja um fenômeno coletivo hiperabundante, a ideia de que essa depressão ela é, digamos assim, levada em consideração está muito associada à classe social, né? Então, no fim das contas, os pobres podem estar deprimidos, mas pouco importa. Porque, deprimidos ou não deprimidos, um pobre deprimido morre de fome porque ninguém vai fazer nada por ele, né? As comunidades LGBT, quem vai fazer alguma coisa pela depressão? Então, nesse sentido, você pode dizer que o que me interessa nesse ambiente contemporâneo não seria nem propriamente o diagnóstico da depressão, mas o fato de que existe uma certa reivindicação melancólica também, que uma reivindicação parecida com essa da histeria no século XIX, porque existe um tipo de tristeza, e esse tipo de tristeza ela tem um efeito incapacitante, e essa incapacitação ela vai para além da vontade das pessoas, né? De tal maneira que se torna uma espécie de reivindicação radical.
porque, no fim das contas, um grupo significativo de pessoas perece na espera de ter a sua voz ouvida, né? De ter o seu sintoma interpretado, né? Então, é uma espécie de radicalidade que se dispõe até mesmo ao naufrágio, né? Mas o diagnóstico, ele tem uma função... claro que o diagnóstico tem um aspecto importante do ponto de vista terapêutico, né? Mas do ponto de vista coletivo, o diagnóstico tem também um componente desautorizador, né? Porque, como eu disse a vocês, essas manifestações históricas, ao mesmo tempo em que elas são capazes de reivindicar um determinado tipo de poder, elas também são neutralizadas dentro do embate social. E o diagnóstico da depressão concede um tipo de neutralização de um tipo de reivindicação para a melancolia. Porque, no fim das contas, o diagnóstico significa dizer que não existe nada a ser interpretado. Existe uma condição química a ser restaurada, né? Ou seja, a depressão como um fenômeno de massa não é um problema acerca dos significados, não é um problema acerca da relação entre as pessoas, não é um problema acerca da interpretação, mas é um fenômeno bioquímico que pode ser revertido se os serviços de saúde pública, por exemplo, forem capazes de administrar os medicamentos corretos, percebem? E aí, a interpretação a interpretação bioquímica, ela, muito embora ela tenha uma importância e uma eficiência na qualidade de vida das pessoas, ela traz consigo um tipo de desautorização da obtenção de voz, né? Porque, no fim das contas, quem está clinicamente deprimido não precisa ser ouvido. Quem está clinicamente deprimido precisa ser tratado, precisa ser medicado, percebe? Então, nesse sentido, a minha... Te dou a palavra já, Daniel, só um instantinho. A minha interpretação sobre o fenômeno da melancolia, eu tento não entrar propriamente no âmbito dos diagnósticos, porque o campo dos diagnósticos traz consigo esse bem-estar imediato, que é importante para todo mundo, ao mesmo tempo essa desautorização discursiva. Percebem? Nesse sentido, a histeria serve mais para o nosso interesse de interpretação político-social, porque aqui eles não têm nenhum remédio para dar. Então, se não tem nenhum remédio para dar, a decifração é a única possibilidade. Percebem? Ou seja, é pela fala que a melancolia vai ser minorada. Ou seja, ou se confere um lugar social para a melancolia, ou haverá o perecimento em massa dessas pessoas. E, num certo sentido, nós vivemos principalmente nós brasileiros, né? Nós vivemos essa falta de lugar social para a melancolia, mas o diagnóstico de depressão não contribui para essa reivindicação de um lugar social para a melancolia. Porque o diagnóstico concerne a tratar as pessoas sem que elas tenham que ser propriamente ouvidas. Então, por exemplo, se você é negro e se sente sem alternativas e futuros na sociedade em que você vive, e você tem sintomas ligados à sua condição que você não controla, a questão não é permitir que você fale e seja interpretado na sua fala. A questão é medicá-lo, para que você se torne um jovem negro que passe a ver esperanças.
né? Percebe? E lute pela sua própria realização profissional. Então, percebe como a dinâmica bioquímica, ela traz consigo, e eu não estou tirando dela a seriedade dela, né? Porque, evidentemente, que as pessoas vivem muito melhor com os remédios do que sem os remédios. Mas nós interpretarmos todos os fenômenos, ou a interesse dos fenômenos em termos bioquímicos, desautoriza uma certa dimensão política que é importante para uma certa saúde política. Porque quando a melancolia ela não tem um lugar social, a melancolia se transforma em coisas muito negativas. Não só para o sujeito, mas para a sociabilidade como um todo, né? Mas nós vamos ter oportunidade para tratar disso com mais vagar. Pode falar, Daniel. Não, eu acho que você e a própria Gabriela agora escreveram no chat, abordaram o ponto que eu queria, que é exatamente de que quando você, me parece que fazendo um diagnóstico, né, e a forma como é abordada o problema da depressão, parece muito mais que nessa perspectiva bioquímica que você faz uma manutenção daquele estado que, em suma, não gera nenhuma transformação política que deveria acontecer a partir de uma interpretação, né? Então, só eu ia falar, mas você e a Gabi já pontuaram bem. E nesse sentido, e se nós estamos certos, né, na direção que nós estamos assumindo, a melancolia é uma constante, né? A melancolia ela faz parte, por assim dizer, da condição humana, seja lá o que isso significa. Então, ela precisa ter um lugar na linguagem, ela precisa ter um lugar nos sentidos. E esse lugar, não estou dizendo que as descobertas bioquímicas não melhorem a nossa vida, mas as descobertas bioquímicas rivalizam com essa conquista discursiva de um lugar para a melancolia, percebem? Porque, num certo sentido, as conquistas bioquímicas desautorizam o discurso melancólico. E a desautorização do discurso melancólico tem consequências negativas para o mundo moral e político. Percebem? E uma das consequências pode ser essa que o Daniel apontou. Com o auxílio de substâncias químicas, e aí não só os remédios para depressão, todos os outros tipos de substâncias que afetam a nossa consciência. Os nossos conflitos, eles podem ser postergados quase que infinitamente, né? Porque eles têm muitas alternativas. Ao invés de nós termos que interpretar os nossos impasses, há muitas alternativas bioquímicas para que nós suportemos os nossos impasses por mais tempo e coloquemos para mais longe, né? Alguns impasses é importante que nós atrasemos, mas até quando nós poderemos atrasar tudo, né? Existe eu sou entusiasta da postergação, mas até onde se pode postergar alguma coisa, né? No caso brasileiro, existem determinados conflitos que... Como que você vai protelá-los mais ainda, né? Percebem? É preciso oferecer a eles interpretações fidedignas. E, ao mesmo tempo, com relação a temáticas importantes, como a relação entre a posição dos afrodescendentes no Brasil, já existe uma colonização da esfera pública por uma reivindicação melancólica, né? Não sei se existe um discurso à altura dessa melancolia, uma interpretação à altura dessa melancolia, mas existe uma reivindicação. As mulheres também reivindicam um lugar público para a melancolia delas. Mas, ao mesmo tempo, se eu interpreto bem o nosso impasse atual, não é suficiente, né? Porque os nossos sentimentos negativos, eles são muito intensos, né? Ou seja, parece que existe um trabalho discursivo e interpretativo que nós não fomos capazes de fazer, né? Nós estamos vivendo impasses
políticos muito significativos, né? E impasses políticos que estão reverberando em violência, reverberando em aprofundamento da crueldade política, e os medicamentos não estão sendo capazes de minimizar os efeitos negativos, né? Porque, no fim das contas, medicamentos há, né? Talvez não para todas as classes, mas há. Foi bem até aqui? O Daniel quer comentar. Pode falar, Daniel. Esse impasse, eu não sei se estou pensando corretamente, mas esse impasse que você menciona de elaborar, essa passagem que nós temos que fazer, a elaboração, me parece muito com o momento que a Ana coloca o médico na posição de ter que ouvi-la. Me parece que essa virada política, que tipo de imaginação que é preciso fazer, que é preciso ter, né? O que é preciso imaginar para conseguir fazer com que o médico nos ouça, né? Com que o médico ouça todos os grupos, porque é engraçado, né? Porque se você observa, né? Acho que nunca existiram tantas vozes, né? Não que seja suficiente ou alguma coisa dessa maneira, mas há que se notar, né? Como essas vozes invadiram o espaço público. Mas no nosso caso brasileiro parece às vezes que à medida que essas vozes invadem o espaço público, parece que o outro lado na verdade se blinda mais, se torna mais opaco e ouve menos ainda essas vozes e adota, por exemplo, medidas completamente como se fosse 180 graus, né? Então 2021, né, já entrando longo aí já no terceiro milênio, né, ainda parece plausível, né, para algumas pessoas parece plausível ainda no espaço público brasileiro falar numa prática médica de cura de homossexuais, por exemplo, né? É completamente absurdo, né? Então, não sei se eu consegui me expressar bem. Parece que à medida que aumentam as vozes, né, aumenta o volume de vozes reclamando, né, serem ouvidas e serem interpretadas, né? Então, a comunidade LGBTQ são os afro-brasileiros, os indígenas, os marginalizados, né, de uma maneira geral, à medida que aumenta, né, vamos dizer assim, quase que a presença populacional de todo esse pessoal no espaço público, o outro lado se torna mais opaco, digamos assim. O lado que deveria ouvir, né, se torna mais e mais opaco. Então eu fico imaginando que tipo de movimento imaginativo que se torna necessário para isso, né? Porque a impressão que dá é essa, né? Que fica mais distante, né? Mais ou menos no espírito daquele comentário que eu fiz na aula passada, não, retrasada, de que um pouco o que seria uma espécie de melancolia de esquerda no Brasil passa pelo fato de na medida em que você elabora, né, faz uma elaboração sobre os problemas da sociedade brasileira, na verdade não é como se você tivesse mais clareza, mas é como se além de você ter mais clareza sobre aquilo, você percebe que a distância da solução é maior ainda, né? Então, é isso. Tem um livro justamente com esse título, Melancolia de Esquerda. Melancolia de Esquerda. Um aluno do doutorado, do mestrado, me falou dele. Escrito por um homem chamado Enzo Traverso. Eu não li ainda,
E esse aluno disse que está escrevendo sobre o que seria a melancolia conservadora, né, em contraposição a essa melancolia de esquerda. Achei super interessante a pesquisa. Mas comentando os seus comentários, eu diria... Pode falar, Daniel. Não, ia dizer que eu acho que eu já cruzei com esse título também. Tá. Você já leu esse livro? Não, mas eu cruzei com esse título em algum momento já. Eu achei um PDF dele não em português. Se você quiser, alguém quiser, me escreva. Me convença a mandar, que eu mando. Mas deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, parece que há uma politicidade forte nessa reivindicação, nessa capacidade que a Ana tem de colocar o Breuer na posição de ouvinte interpretativo. Eu chamaria essa capacidade uma espécie como eu posso dizer, uma espécie de virada cruel da fala. Porque é como se ela dissesse, eu não sei do que eu estou falando, e você vai ouvir o que eu falo, uma vez que não tem resposta, produzirá sofrimento, e você transformará esse sofrimento, você não tem opção que não sofrer esse sofrimento, e você transformará esse sofrimento numa interpretação que seja boa. Percebe? Pensando assim de uma maneira um pouco mais jocosa, é como se eu trancasse o compositor no quarto e dissesse, você só sai daí quando sai com uma música boa. Ou se fosse mais cruel ainda, eu faria isso com um compositor de sertanejo universitário. Eu trancaria ele num lugar e disse, você só sai desse quarto quando você sair com uma música ouvível. Percebe? E aí ele tem que dar o jeito dele. E ele não está lá porque eu o obriguei. Ele está lá porque eu tive condição de obrigá-lo e porque ele quer estar lá. Percebe? Ele quer ser capaz de produzir uma música boa. Não é simplesmente uma tortura. É uma tortura que se quer enfrentar, né, num certo sentido. Então, concerne a politicidade dessa relação que a histeria parece inaugurar, e que eu acho que é uma via interessante de interpretação da histeria. Mas, no segundo caso, numa segunda maneira de observar, vendo o cenário brasileiro, e a questão que o Rafael levantou, da bioquímica da depressão, existe uma maneira de fugir, uma nova maneira de fugir. Uma é não ouvir, porque a questão é bioquímica. Então, só te escuto daqui a 3 meses, quando você tiver com o nível de endorfinas, não, as substâncias que causam bem-estar, né, mais altos. E, no que diz respeito às demandas coletivas, serotonina e companhia, Gabriela lembrou muito bem, e no que diz respeito às demandas coletivas, o reconhecimento da demanda, mas não reconhecimento interpretativo. De tal maneira que a demanda será atendida a partir do momento que houver recursos. O que é uma maneira também de escapar da reivindicação pública dessa melancolia. Porque as pessoas podem estar reivindicando algo numa certa sintomatologia no que diz respeito à vida educacional. E aí a posição de poder diz, tudo bem, vocês querem educação, não, quando tiver condição de dar uma boa, vocês vão ser atendidos. Percebe? É uma espécie de lista de demandas. Transformar a fala. A fala pode até aparecer como uma lista de demandas, mas lidar com a fala como uma lista de demandas é uma maneira de desautorizar o lugar melancólico, o lugar social reivindicado pela melancolia e a potência política reivindicada pela melancolia, percebem? E me parece que uma das estratégias de desautorização de um lugar para a melancolia em termos contemporâneos concerne a isso, lidar com a melancolia como um conjunto de demandas. Quando, na verdade, pode até mesmo aparecer como demanda, mas o problema não é a demanda. Né? Por exemplo, queremos comprar mais. E aí diz, vocês vão poder comprar mais quando a economia estiver aquecida. Mas é claro que não é sobre comprar mais. Quem reivindica comprar mais é um sintoma. Que quer
se não ser interpretado por alguém, que pelo menos ocupe o lugar social como a demanda de comprar mais. Percebem a questão? Então, tem uma questão aí, uma questão de captura do discurso melancólico do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista da demanda, né? Transformar os problemas numa simplificação dos comportamentos, né? De que as pessoas, quando pedem para comprar mais, o que elas querem é comprar mais. E se você permite que elas compram mais, a demanda desapareceu. Mas não funciona desse jeito, todo mundo sabe, ninguém é ingênuo o suficiente a achar que funciona assim. É claro que é muito bom poder comprar, mas a demanda por comprar não significa que o problema seja comprar, né? Qual é o problema? Eu não faço ideia, mas essa conquista de um lugar para a melancolia concerne a realmente uma conquista, realmente realmente digamos assim, pelo menos a disponibilidade com relação à obtenção de respostas boas, né? Sem que a melancolia tenha um lugar, a condição de possibilidade para se encontrar respostas boas não está dada. É isso que eu quero dizer. Para que nós possamos encontrar respostas boas, nós precisamos permitir que a melancolia tenha um lugar consolidado dentro da esfera comum. Acho que isso é meio evidente, lendo esse processo do século XIX. Mais questões, gente? Vamos lá, então vamos para M. von N., de 40 anos. Eu não vou ler o relato clínico todo, né? Vocês leiam se quiserem. Eu estou só pensando em alguns momentos que eu julgo mais importantes. Na página 82, ela diz assim, né, o Freud diz, que é o Freud que está escrevendo o relato agora, não é mais o Breuer. Nem é a própria M. von N. Tem uma mediação, né? Isso também é interessante, né, de que o lugar reivindicado pela melancolia não é um lugar da fala direta, né? É um lugar mediado, né? É um lugar em que o lugar da mediação, talvez até pelo reconhecimento de que é inevitável uma mediação, mas é um lugar em que o espaço da mediação traz consigo uma qualidade interpretativa, né? Isso falando em termos de representação política. Porque os grupos sociais reivindicam falar em nome próprio. Mas em nome próprio não se pode falar numa democracia representativa, né? Ninguém tem voz própria. Você tem que ser representado por alguém. Tem que ter algum efeito de despotencialização. Nesse sentido, a histeria reconhece esse mal, né, que é o mal da representação. Mas, ao mesmo tempo, exige que a representação seja capaz de oferecer uma resposta interpretativa suficientemente boa. Percebem? Ou não está fazendo nenhum sentido? Como intermédico. Então, vamos lá, página 82. Compreendo agora por que ela me fala tão frequentemente de cena de animais e imagens de cadáveres. Minha terapia consiste em apagar essas imagens de modo que não possa voltar a tê-la diante dos olhos. Ou seja, as imagens de cadáveres e de animais causam sofrimento, a M. von N., e o Freud está, a partir da sugestão, ainda não tem a psicanálise, né? A psicanálise está se desenvolvendo, pela sugestão ele quer que essas imagens desapareçam, né? Porque o processo de sofrimento traz consigo a repetição, e repetição de coisas que quem está sofrendo não quer pensar, né? É ser atacado por ideias que se gostaria de não ter.
No fim das contas, toda melancolia tem a ver com isso, né? É ser atacado por aquilo que não se gostaria de ser atacado, né? Na página 85, o Freud relata um caso em que a Amy von N perdeu a fala, tem uma afonia parecida com a afonia da Ana O. E a afonia é interessante, né? Porque ela pode ser interpretada de mil maneiras possíveis. Porque a afonia pode ser tentar falar e não sair voz, mas a afonia também pode ser interpretada na ideia de falar e não ser ouvido, né? A gente pode dizer que houve uma afonia nacional no que diz respeito a, como é que se diz hoje em dia? Tem se dito a gestão da pandemia, né? As pessoas iam falando, mas parecia que os lugares de poder estavam vendo uma boca, e nem quando está mudo, né? Você falando e a pessoa não consegue. Perceberam? Um efeito parecido com isso, né? Ele fala na página 91 de dois sintomas curiosos, né? Estalar a língua, além do transtorno de fala, né? Ela está nervosa, hein? Não sei, faz alguma coisa com a língua. Página 93. O Freud já começa a tratar de uma certa operação terapêutica sobre a consciência da Amy von N, dizendo que ele apaga, ele tenta, pela sugestão, apagar na consciência dela algumas lembranças, removendo as reminiscências das lembranças, de tal maneira que aquelas lembranças nunca tivessem estado lá, né? Uma tentativa dele lidar com o sintoma. Uma vez que o sintoma, nesse caso, é uma lembrança repetitiva, uma das tentativas frustradas concerne pela sugestão, apagar aquela lembrança como se fosse um arquivo no computador, né? É tipo, sei lá, um investigado de CPI e o celular. O celular vai ser apreendido, aí ele apaga. O que dá uma super metáfora pro inconsciente, né? Porque o sujeito, sei lá, tratou um monte de coisa ilegal no celular. E aí, a justiça manda apreender o celular. Aí ele apaga todo o celular. Quebra, joga no rio, joga ácido sulfúrico. E aí a polícia pega e não consegue ver as lembranças, porque as lembranças foram apagadas. O que a polícia faz? A polícia vai, chama lá um analista em Israel, e tem um software que recupera as lembranças apagadas, né? E serve super como uma metáfora contemporânea do inconsciente. Porque ainda que você consiga apagar, os vestígios permanecem, né? Então vai haver uma técnica, uma maneira, uma metodologia, de se entrar em contato com aquele vestígio que se julgou ter apagado, mas que permanece como vestígio, uma vez que as experiências deixam vestígio para além da nossa consciência e da nossa memória. Estão percebendo um pouco o lugar do inconsciente? O que é o inconsciente? Não é nem a nossa consciência, nem a nossa memória. Então, o inconsciente é como aquele celular que a CPI apreendeu e que precisou de um software israelense para recuperar as informações aparentemente perdidas, né? O inconsciente é esse lugar das informações aparentemente perdidas. Em 98. Tá falando da relação dela com as filhas, eu acho. Mas isso não é tão importante. Vamos para frente.
Na minha página 105 tem uma nota longa, uma nota que começa na página 102. Na minha nota 19. Uma nota, aquelas notas horríveis, né? Uma nota de rodapé que vai durando muito. Por favor, jamais façam isso. Aí tem um momento da nota que eu achei importante. Ele diz assim, na minha página 105. A única maneira de lhe proporcionar alívio era dando-lhe oportunidade de falar, na hipnose, da reminiscência que atormentava naquele momento preciso, com todo o dispêndio de ânimo e manifestações físicas correspondentes. E quando eu não podia estar presente, e ela tinha de falar ante uma pessoa que a embaraçava, aconteceu muitas vezes de contar à pessoa a história com toda a tranquilidade e posteriormente me trazer na hipnose todo o pranto, todas as manifestações de desespero, com que gostaria de ter acompanhado seu relato. Após semelhante limpeza da hipnose, sentia-se por algumas horas perfeitamente bem e presente. Percebem que a escuta que o Freud faz com relação a M. von N. é inicialmente completamente catártica, né? É um pouco fazer um 0800. Reclama aí, né? O Breuer, vocês já percebem que a escuta do Breuer é uma escuta muito mais interpretativa, né? O Breuer já inicialmente percebe que na demanda da Ana O, existe uma demanda por falar e ser ouvida, né? Ser ouvida no sentido de ser interpretado, né? Na página 112 tem uma outra nota de rodapé que eu achei importante. Ele diz assim, que a referência a 2 traumas iniciais. A gagueira e o estalar da língua não foram totalmente eliminados na terapia que ele fez, embora tenham ocorrido, a partir de então, uma visível diminuição dos sintomas. Né? Com catarse, os sintomas diminuíram, mas não desapareceram. A própria doente deu a explicação para esse êxito incompleto. Ela se habituara a estalar a língua e a gaguejar toda vez que sobressaltava, de modo que, ao final, esses sintomas não estavam ligados apenas aos traumas iniciais, mas a uma longa cadeia de lembranças a eles associados, que eu deixara de apagar. Este é um caso que ocorre com bastante frequência e sempre afeta a elegância e a plenitude da ação terapêutica pelo método catártico. Percebe? Ele está descrevendo uma incapacidade que ele mesmo não percebe muito bem nesse momento, né? Isso é legal também desses relatos. Ele vai ficando mais maduro conforme os relatos vão sucedendo. Na página 119, ele diz assim... antes disso, eu queria comentar uma coisa. Que a interpretação, ela traz consigo seus tiros na culatra, né? Qual o tiro da culatra na interpretação que nós vimos no século XX e que serviram para desautorizar a psicanálise, né? Serviram para desautorizar um modelo de subjetividade psicanalítico e serviram para repotencializar ou para dar origem a um modelo de subjetividade comportamental, né? Reativo comportamental, que é o que jocosamente pode se chamar de interpretose, que é interpretar tudo, né? Lidar com tudo como se houvesse uma demanda silenciosa por interpretação. Se se começa a levar tudo como tendo uma demanda interna por interpretação, você mata o lugar da interpretação, percebem? As interpretações começam a ficar ruins, começam a ficar meio selvagens, e começa a ver uma espécie de livro de interpretação dos sonhos, aonde se a pessoa sonha com um dromedário, quer dizer que ela vai ficar grávida de gêmeos, sabe? E gera uma espécie de estupidez interpretativa, de tal maneira haver uma espécie de superficialidade interpretativa, como se a interpretação fosse a questão. E a interpretação não é a questão é a escuta. A escuta com disponibilidade interpretativa, percebem? O mais importante da demanda histérica não é que se ofereça uma interpretação,
mas que haja disponibilidade de uma escuta interpretativa. Esse é o ponto. O que gerou no século XX, e os filmes do Woody Allen são a manifestação... já deu 20 horas? Vou só terminar essa frase e a gente termina. O que deu aso a filmes geniais do Woody Allen, da primeira fase da obra dele, em que é muito engraçado porque começa a se lidar com tudo como se fosse um sintoma, e se começa, do ponto de vista social, a se oferecer interpretação para tudo. Que é mais ou menos o que acontece com a despotencialização da melancolia a partir das medicações, né? Não tem muito por que ouvir, porque é só mais uma interpretação. Vai ser oferecida só mais uma interpretação. Tem muito por que ouvir. A gente tem que estabilizar a serotonina, depois a gente ouve, né? Então, a interpretação ela já encontrou a sua nêmesis no século XX. O meu pai chama assim, ele chama de interpretose, que eu acho que é uma ótima invenção conceitual. Então, na aula que vem, a gente continua na M-Font-N, tá? Vou deixá-los agradecer a atenção de vocês por hoje. E desejar boas leituras. E protejam-se dos frios.